Oi gente, estamos de volta, eu e Lu Oliveira. A Lu resolveu fazer assim, ó, bem certinho na mesa, como se fosse uma bancada. Eu já expliquei para ela que a bancada de telejornal geralmente é mais baixa, né? Porque senão a gente fica com a mesa praticamente no peito, assim. Mas enfim, gosto é gosto. Isso para mostrar quem tem mais influência nessa dupla. Não, eu já disse que quem manda aqui no processo é ela. Eu só praticamente... Só que eu estou na minha sala mesmo. Mas eu estou me sala. Sentindo bem na bancada. Assim. Você gostou? Não, boa noite, eu não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que vocês estão. Conforme a ocasião, porque depende. Às vezes assisto de madrugada. Pois é, boa madrugada. Que bom que você perdeu o sono e resolveu nos ouvir. Assistir. Ouvir e assistir. Tanto Porque a pessoa não vê, eu às vezes não vejo. Eu fico, às vezes, coloco uma palestra bacana, alguma coisa no YouTube e só ouço. Nem sempre. E consegue prestar atenção? Isso, tranquilo. É coisa de mulher. Tranquilo. Depois diz que não tem negócio isso de mulher. Enquanto a roupa está na máquina ali, é comida tranquila. São habilidades desenvolvidas pelas mulheres. Um bom tema, né? Do próximo. Hoje em dia está complicado discutir isso. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as emoções, é isso? Afeto. Você gosta de falar sobre afeto? Eu gosto porque eu me considero uma pessoa muito afetuosa e eu sou muito carente disso. Não carente porque eu não tenho, pelo contrário, eu sou carente no sentido de querer ter e de sentir falta quando eu não tenho. Você é alguém desejante do carinho, do afeto. E não só do afeto, lógico, físico também, mas sabe, do olhar nos olhos, em qualquer relação que eu tenho, mesmo profissional. Por exemplo, para eu perseverar, lógico, o médico você tem que ter confiança no trabalho dele. Mas se eu não tiver que optar, obviamente, entre dois médicos de competência parecida ou igual, eu vou escolher aquele que, sabe, que me acolhe, que fala o meu nome, que olha nos olhos. Eu acho fascinante, por exemplo, quando você vai ao médico depois de, às vezes, dependendo da especialidade, 2, 3 anos, e ele lembra de coisas que você falou, sabe, tornar aquilo pessoal. Eu acho que isso nos valoriza as emoções. A gente aqui no colégio tem muito isso na relação com os nossos alunos. Né? É tão prazeroso. E o adolescente, em geral, não é uma regra, eu acho que ele é mais contido no demonstrar as emoções. Por exemplo, em época do professor, as crianças, né, não só pelo presente em si, mas acho que elas demonstram. O adolescente, às vezes, manda um recadinho ali em off, né, já recebi muitas às vezes não gosta de se expor. Não gosta porque acha que o outro, né, pode falar alguma coisa. E não só com os professores, eu acho que até com os pais, com os irmãos. Mas eles têm o sentimento. A gente não pode achar que porque não demonstra, essa é uma discussão interessante. A pessoa que não demonstre, ela não tem, ela seja fria, porque a pessoa também, ela lida com isso de maneiras muito diferentes. Mas hoje lidar com os afetos, principalmente verbalizá-los, demonstrá-los, nem sempre é algo muito bem visto. Sim. Tem gente que encontra dificuldade para se expor seus sentimentos, expor suas emoções, porque às vezes tem receio de ser mal interpretado e até de ser visto como uma pessoa fraca, né, como uma pessoa que não é bem resolvida. Porque na adolescência isso às vezes não fica ainda muito claro, mas principalmente na fase adulta, né, essa questão das emoções, alguém muito, né, que transpareça as emoções, não controla, não tem uma certa frieza, parece que não é tão racional. Eu falei sobre isso ontem, porque eu acho que nós vamos pegar um dia nosso, por exemplo, do amanhecer até o dormir, nós somos muito mais racionais que passionais, por exemplo. Se nós agíssemos movidos pelas nossas emoções a maior parte do tempo, seria um desastre. Então, mesmo as pessoas com grande sensibilidade, eu considero isso assim também, somos diferentes em alguns aspectos, mas eu acho que isso está em nós. Portanto, tem que ter esse equilíbrio. Parece estranho falar de equilibrar emoções, porque emoção às vezes você pensa que é uma coisa, né, dessa entrega, mas não tem que ser algo incontrolável. É possível você controlar, mas não de não sentir, mas talvez para quem eu vou demonstrar, quando, de que maneira. E aí não é ser frio, talvez é ser até inteligente nas circunstâncias, né? Saudade, decepção, Sim. Entusiasmo, para quem que eu vou demonstrar isso? É importante eu demonstrar hoje para essa pessoa. Mas olha só, né, Lu? Porque a gente vive um momento que é bastante delicado. As relações, elas estão um tanto superficiais, a gente não tem se apegado tanto.
E isso tudo temos feito mal, até porque a gente tem convivido muito pouco com as pessoas que a gente gosta. Você pensa, por exemplo, na dinâmica da casa da gente, né? Às vezes o marido e a mulher se vê pouco, às vezes vê poucos filhos, e o processo acontece também no inverso, os filhos têm pouco contato com os pais. Isso tudo mexe com as emoções, isso tudo vai promovendo uma espécie de silenciamento, né? A gente não consegue, não tem tempo e não tem com quem, de fato, você verbalizar essas emoções. Isso tudo vai criando quase uma situação meio de repressão, né? Os sentimentos vão ficando reprimidos. A gente começa a fazer as contas, às vezes, de, sei lá, quanto tempo, quantos dias eu não elogio alguém que eu amo, por exemplo. E às vezes não é só o dizer eu te amo, mas às vezes algumas atitudes, né? De fato, essa ciranda louca que a gente vive tem uma tendência muito grande a nos sufocar. Mas acho que é por isso que é preciso pensar sobre e conversar sobre com os adolescentes também. Porque se você pegar um pátio, por exemplo, no intervalo, você vê uma massa, vamos dizer assim, são pessoas, mas eles estão, a maioria, rindo, conversando, fazendo graça, parece todo mundo bem, concorda? Portanto, eu acho que o adulto, e isso não é fácil, mas é possível, tem que ter uma sensibilidade maior de percebendo essas emoções contidas e tentar fazê-las vir à tona, mas é lógico, aí tem que ter uma maneira, porque mexer com o baú das emoções das pessoas é muito delicado. E a gente precisa ter vontade de fazer isso. Porque eu noto que a gente muitas vezes também quer se preservar. Eu sempre brinco, e eu tenho até um texto sobre isso já de bastante tempo, que a gente pergunta, a gente, no cumprimento diário, tudo bem, mas você não quer ouvir o tudo bem dela, você só quer uma resposta formal. Ninguém quer saber de fato se está tudo bem, porque já pensou, né? Se a gente fala assim, daí Lu, tudo bem? E aí você fala, não, Ronaldo, não está legal, eu estou com um problema sério, meu marido está aqui, meus filhos. Aí você fala, meu Deus do céu, olha que porra. Né? Que dificuldade para poder lidar. E olha que interessante que você levantou isso, porque de fato, até eu também brinco, tudo em ordem, imagina, tá tudo bem, não tem nada fora do lugar. Lógico que isso vai ser sempre uma mentira, por isso que diz que a gente mente não sei quantas vezes por dia, né? Dependendo dos cumprimentos, já mente várias vezes. Mas essa capacidade desse equilíbrio, por exemplo, para quem eu vou externar? Hoje eu vou te procurar, Ronaldo, porque eu sei que você, nesse momento, eu quero externar, compartilhar um sentimento meu, pode ser bom ou ruim, não sempre, porque de fato a pessoa todo momento está jogando em cima da outra, ela se torna chata inclusive, mas nós temos que ser bons ouvintes. Eu acho que isso também é lidar com a emoção do outro, porque eu, por exemplo, na minha função de orientadora, às vezes recebo alunos que estão mexidos com problemas que eu sei que são passageiros, que são da idade, que eu também já tive, mas eu não posso banalizar. Eu acho que banalizar o sentimento do outro é um problema. É porque você, de alguma forma, você está diminuindo. Sim, né? Que é grande para ele. Eu tenho sempre dito que a dor que mais dói é aquela que a gente sente, não é a dor do outro. Estou com dor de dente, é a pior dente que dor que eu possa sentir. Não importa qual é o tipo de dor. E aí eu ouço, eu considero, eu acolho, mas não potencializo. Porque é isso que é o problema. Pegar o sentimento do outro, torná-lo pequeno ou torná-lo maior do que é. Você entende, se coloca no lugar, poxa, eu com 15 anos também tive essa reação, tinha. E você considera que faz, mas sempre assim, né? Fazendo a pessoa levantar. Agora, de maneira geral, os afetos, você falou das relações, que são muito efêmeras, não são consistentes. Eu me entrego numa relação, né, afetiva, mas do primeiro desconforto próximo, né? Essa síndrome do caixa rápido. Isso eu acho que realmente é um problema, porque você pode deixar de gostar, eu acho que isso acontece, a pessoa deixar de amar, inclusive. É eterno, não sei todas as histórias, mas como que isso acontece, né? Depois do primeiro problema, depois de uma semana, isso me assusta um pouco. E há uma pressão para que a gente esteja sempre bem, né? Sempre bem, sempre com um sorriso no rosto, sempre com disposição para conversar com as pessoas, né? A gente parece que não tolera gente que esteja para baixo. Então há sim uma pressão para que hoje nós estejamos muito bem o tempo todo. Na empresa, você não quer alguém que está lá para baixo, que está um dia que tem oscilações de humor, você quer alguém que seja mais regular. Isso cria uma pressão e a pessoa vai incorporando, né? Porque cada pessoa
tem um jeito de lidar com isso, concorda? E eu até acho assim, com 20 anos eu lidava com os meus afetos de uma maneira, as minhas emoções. Com 30 talvez, hoje com 44 eu já lido de outro, não sei se vai ser sempre assim. Eu acho que tem um pouco a ver com a maturidade também, talvez não, com as relações que você vai construindo ao longo do tempo, com as pessoas com quem você convive, não é? Mas eu me considero uma boa ouvinte, eu acho que eu falo bastante, sabe disso? Eu falo, mas eu gosto de ouvir o outro, não necessariamente para eu falar depois, porque às vezes é isso, né? Na escutatória, que é o texto do Rubem Alves, né? Fala de a gente precisa ouvir, fazer cursos não só de oratória, mas de escutar também, porque às vezes a gente perde o hábito de ouvir. E no caso principalmente de quem está com problema, não tem muito o que falar. Né? Às vezes a gente até consegue contribuir, né? Mas eu sempre pontuo que quem está com dor, ele precisa de um abraço, ele precisa ser acolhido, porque esse é um outro mal nosso, né? Quando alguém chega para a gente com uma dificuldade, a gente já vai propondo soluções alternativas, dizendo, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Às vezes até a pessoa sabe que tem que fazer aquilo mesmo, mas ela não está com força para fazer aquilo. Então o que ela quer naquele momento é alguém que a compreenda. Acolhimento. E eu sinto que o adolescente ele fica mais arisco às vezes, mas quando você tem as estratégias, quando você não é invasivo, porque eu tenho esse jeito de lidar com o adolescente, né, depois de 20 anos. Eu não sou invasiva, eu vou tentando. Quando eu percebo a brecha, eu me ofereço. E eles gostam, como alguns gostam. Quando vem a gente, já vem com os braços abertos. E é o que você falou, parece um clichê falar isso, mas o poder de um abraço, dependendo do dia, principalmente se você está mais naquele dia fragilizado, porque o problema é ser fragilizado. Estar de vez em quando é comum, né? E você cita, né, de maneira brilhante a importância da gente ouvir, mas a gente tem que notar, né? Observar, porque como as pessoas silenciam muitas vezes suas dores, suas preocupações, porque há um processo de negação. É normal que as pessoas às vezes neguem que estão mal e que estão às vezes precisando de ajuda. E na adolescência não é diferente. O adolescente, pela dinâmica, pela idade, ele gosta muito mais de ficar às vezes trancado no quarto dele, não ter relações com os adultos. Então você tem que notar, tem que observar e tem que se dispor a dizer, tá tudo bem, eu posso te ajudar, né? Vem aqui, quer conversar, se colocar à disposição. Então, observar, porque ninguém gosta de se sentir coitadinho, né? E ser tratado como coitadinho. A maioria das pessoas não gosta dessa relação. Então você tem que notar para poder dizer. A vitimização é um problema mesmo, a gente tem que não permitir que isso aconteça com os alunos. Eu tenho um colega psicólogo que me falou isso uma vez, que ele atende adolescentes. Por 2 ou 3 sessões, o pai paga para ele entrar mudo e sair calado. Ele fica lá, ele não abre a boca. E o psicólogo vai esperar. Deu a 3ª, 4ª sessão. Por quê? Porque ele sente que ele pode confiar. Porque realmente, às vezes, a gente, nesse afã de amar demais também, fala muito, ouve pouco, tem pouca sensibilidade. E ser sensível não é ser frágil. Porque a fragilidade a pessoa quebra. Qualquer coisa, né, é casca de ouro. E sensível, eu sou forte, eu sou sensível. Porque sensibilidade é você estar atento. É perceber, é um gesto, é um olhar, é uma palavra, é uma ausência, é esse silêncio. Ouvir o silêncio do outro, né? Olha que tema bonito. Bonito. Dá o tempo do teu livro, já que você gosta de... um poema sobre isso. Muito bem. E a gente está pontuando aqui assuntos que eu acho que são muito importantes para serem pensados, porque a gente tem aí dados que mostram que no Brasil inteiro nós temos crescimento de gente estressada, deprimida, ansiosa, e dos casos de suicídio, que a gente fala muito pouco, né? Mas a gente teve a oportunidade aqui num dos papos desse ano de tratar um pouquinho dessa questão, mas olha só, né? As últimas estatísticas apontam que de 2011 a 2016 foram mais de 62.800 casos de suicídio. E muitas dessas pessoas poderiam não ter tirado a vida se tivessem sido escutadas, notadas, observadas, né, acolhidas. E ao extremo, você imaginar que a gente tem tanto medo da morte às vezes, a pessoa preferir morrer a viver, chega num grau extremo que a gente é imensurável. O suicídio é um grito, né? É um grito de vida, de vontade de viver, mas viver uma outra vida que não seja aquela que ela está vivendo. Então, é isso. A gente deixa como recado, acho que mais importante, né, que nós, educadores e pais, percebamos essa dinâmica. Às vezes
dentro de casa com os filhos da gente, com o parceiro, com a parceira, né, para que a gente possa... O próximo está bem próximo mesmo, que a gente fala de ajudar o próximo. Porque às vezes a casa está caindo para o aluno e às vezes, se a família não está apoiando, a gente precisa estar ali. Né? Sintam-se afagados por nós, porque as pessoas que nos ouvem também são importantes. Valeu, Lu. Obrigada. Até semana que vem, gente. Mais em 15 minutos. E passa adiante o recadinho.